O zumbido, sem dúvida nenhuma, uma das grandes queixas do consultório e muito comum nas queixas dos idosos. Se nós tivermos um zumbido contínuo e alto, ele pode deixar uma irritação, uma irritabilidade muito grande. Se nós tivermos esse zumbido em uma pessoa já emocionalmente afetada, desequilibrada, o zumbido pode fazer um tremendo estrago. A literatura médica, ela menciona pessoas que se suicidaram por causa de zumbido. Claro, são problemas extremos, mas também o outro lado de que zumbido é um problema que não tem solução, não é verdade. Existem zumbidos que têm solução. E existem zumbidos que podem ter o seu volume diminuído ou a sua sensação amenizada, porque o zumbido é um ruído subjetivo, é só você que sente. As pessoas em volta não estão sentindo o zumbido que você sente. Então, quando você se dirige a um médico otorrino, a primeira coisa que o médico tem que fazer é saber por que você tem o zumbido. Existem problemas que têm solução. Por exemplo, problemas de articulação aqui do lado do ouvido, articulação temporomandibular. Isso pode causar zumbido. Problemas de coluna cervical também podem causar zumbido. Até problemas dentários também podem causar zumbido. Então, veja, em primeiro lugar, saber por que você tem esse zumbido. Existem circunstâncias que podem agravar o zumbido e que, se nós resolvermos isso, nós estamos, se não curando, pelo menos amenizando o efeito do zumbido sobre uma pessoa. E por último, se nós não pudermos curar, nós podemos eventualmente habituar. A habituação pode ser uma meta desejável quando não conseguimos eliminar completamente o zumbido. O zumbido associado a uma perda auditiva tem no aparelho auditivo uma grande solução, porque o aparelho auditivo, sem dúvida nenhuma, ajuda muito a contornar a situação do zumbido, porque nós temos uma amplificação do ruído ambiental, que muitas vezes fazia tempo que não era ouvido. E esse ruído ambiental, ele se sobrepõe ao barulho que tem dentro do seu ouvido. Essa é uma maneira ótima, nós chamamos isso de mascaramento. Isso é, colocar ruído sobre o zumbido. Não é colocar um zumbido maior em cima de um zumbido menor. É colocar o ruído ambiental que todas as pessoas ouvem e que a pessoa com deficiência auditiva já não estava ouvindo. Então, isso aí ajuda bastante. À noite, no silêncio, é comum que nós escutemos esse ouvido de uma maneira mais intensa. Isso se deve justamente ao fato de não haver nenhum ruído em volta. A nossa proposta aí é você deixar algum ruído baixinho do lado da cama. Pode ser até uma música que, de alguma maneira, ela esconda o zumbido. Não permita que o zumbido seja o único ruído que o paciente com zumbido esteja escutando. Nós acreditamos que muitas coisas podem ser feitas. Na questão da ambientação, essa questão do mascaramento do zumbido no quarto de dormir é uma coisa muito importante. Uma outra circunstância que a gente sempre recomenda é você não ficar pescando o zumbido, quer dizer, você parar para pensar, olha, o zumbido está lá. Você tem que esquecer o zumbido. Isso aí é uma coisa treinável. Você treina não prestar atenção no zumbido. Por último, existe a questão do seu emocional no momento que você tem o zumbido. Por exemplo, se você está numa chácara, num fim de semana, com amigos, churrasqueando, tomando uma cervejinha, todo mundo rindo, nesse momento você não vai prestar atenção no seu zumbido. Mas supondo que você esteja na sua mesa de trabalho, alguém na sua frente reclamando, o telefone tocando, barulho do lado de fora de gente atrapalhando o seu serviço. Quando você está com muita pressão, o zumbido parece que se torna insuportável. Mas o zumbido é o mesmo. O que justifica
numa situação ele não atrapalhar e na outra situação ele atrapalhar. É a tolerância ao zumbido. Numa situação, você está tolerando o zumbido muito bem, porque você está, digamos assim, de bem com a vida. E na outra situação, o zumbido está lhe atrapalhando muito, porque naquele momento você está de mau humor ou está de mal com a vida. Então, o estado de humor, quando você recebe o zumbido, ele define se a percepção dele vai ser boa ou má, mesmo que seja o mesmo zumbido em duas situações diferentes. Eu acredito que o bom humor e o relax, o relaxamento, é uma boa maneira de você lidar com o zumbido. Se você tiver algum desses problemas, você comente comigo aqui embaixo. Eu vou ter um prazer muito grande em esclarecer o que for necessário.